Agitação, poluição, barulho, violência fazem parte do cotidiano dos que vivem nas grandes cidades. Recife, capital de Pernambuco, com a população de mais de 1 milhão de habitantes, não é diferente. Além de todas essas dificuldades, Recife enfrenta o desemprego, a miséria, a desnutrição, a falta de moradia e a violência. Essas condições de vida pioram cada vez mais a saúde da população. Inúmeras doenças atingem as pessoas. Entre elas estão as doenças mentais, que pouco tem se falado, mas crescem em todo o país. Se a saúde brasileira é tratada com descaso, imagine as doenças mentais. A solução encontrada é isolar o doente mental nos manicômios. Anualmente, em todo o país, cerca de 400 mil pessoas são internadas como sendo doentes mentais. Historicamente, o louco sempre foi marginalidade, sempre tratado, separado, segregado da sociedade. E isso tem mostrado, ao longo do tempo, que não é nada bom. Eu passei em 3 hospitais internos e todos os 3 hospitais eu tentei fugir. Eu não gosto muito porque um lugar fechado que a gente passa o tempo dentro daquele lugar fechado. E eu acho horrível, porque eles medicam uma pessoa e deixam para lá. Não tem um contato também com o mundo. Esse isolamento, essa segregação dificulta muito mais, tanto a nível do tratamento como da própria reinserção social dessa pessoa. A grande diferença de um tratamento num local aberto como o Espaço Azul é que as pessoas que aqui se tratam, elas não se afastam da família, nem dos vizinhos, nem dos amigos. Ele vem, permanece o dia sendo tratado e depois ele volta para a família, para a sociedade. O Espaço Azul se destina à população, principalmente da área de Casa Amarela, pessoas que sofrem dos nervos e que estão numa crise muito grande, como, por exemplo, pessoas que não conseguem dormir, andando para um lado e para o outro o tempo inteiro, ou pessoas que estão ouvindo vozes, ou tendo visagem, que não estão conseguindo trabalhar nem fazer as tarefas de casa. Ao chegar uma pessoa nos procurando aqui no Espaço Azul, um de nós da equipe fará o atendimento. E nesse atendimento se verá as condições que nas quais essa pessoa está. A partir do momento que essa pessoa passou por essa entrevista inicial e é admitida no serviço, ela vai fazer parte de uma série de atividades onde a sua participação vai estar basicamente sendo desenvolvidas em grupo, apesar de também termos atendimentos individuais. A gente sempre aqui no grupo, a gente fala um pouquinho sobre a vivência de cada um e um pouquinho sobre os motivos porque cada um veio para cá. Eu entrei aqui com o humor bastante alterado. Tanto faz eu estar muito alegre como eu estar depressivo, né? Com um humor alterado, né? Após a morte da minha mãe, eu comecei a sentir problemas, sabe? Eu comecei com um estado bem ruim, de depressão bem aguda mesmo, que eu pensei que eu não ia mais viver, né? Cheguei aqui, comecei a trabalhar com as pessoas daqui, com os terapeutas, doutora, e aqui é muito bom. Aqui tudo é importante, né? Mas existem coisas que se identificam mais com a pessoa, né? Eu mesmo gostei muito da expressão corporal, foi o que eu mais me identifiquei, foi com a expressão corporal. Observe como é que está um corpo de vocês caminhando devagar e sintam o pé no chão. Com frequência a gente ouve relatos de pacientes que diz que o corpo está pesado, que está cansado, que não consegue se movimentar direito.
e sente o corpo trancado. Então a gente utiliza de algumas técnicas, que são técnicas simples, mas tem essa função dele se perceber como é que está, perceber o seu corpo e perceber também o corpo do outro, a expressão do outro. E aí, com frequência, a gente também ouve relatos, depois de alguns exercícios, de que agora está mais fácil, inclusive, verbalizar. Depois do exercício que é feito com o corpo, fica mais fácil, inclusive, eles poderem verbalizar o que é que estão sentindo, o que é que estão pensando. Aqui no Espaço Azul, que o paciente não sai dopado, as aplicações injetáveis são raras. Aqui ele conhece o medicamento, ele é medicado, dependendo, né, da avaliação, 3 vezes ou 4 vezes ao dia, mas ele é sempre avaliado. No meu caso foi muito difícil mesmo, porque a doutora não sabia nem mais do que dá para mim, mas ela experimentou assim, uma medicação que realmente combinou, né, com o meu organismo. É um hospital dia, né, aberto, ele vai e volta. Sábados e domingos e feriados aqui é fechado, então ele leva essa medicação dentro do envelope, né, com as prescrições certas, né, e é orientado tanto a ele, e quando ele vem acompanhado com a família, é orientado também a família. Agora, nesse segundo momento, onde todos já conversaram, já conhecem um pouco de cada um, vocês vão trocar e cada um vai se apresentar aqui como se fosse o outro, né? No caso, Fernando vai ser Rogério, Rogério vai ser Fernando. O balançar é meu, sabe? Não, tem que ser Fernando. Nós usamos aqui uma técnica de psicodrama. O seu objetivo é que a pessoa possa se expressar, não só verbalmente, mas usando a expressão corporal e a dramatização. Vamos passar para uma terceira etapa dessa técnica, que é cada um falar como se sentiu representando o outro e como se sentiu quando se viu sendo representado pelo outro, tá? Eu achei muito bom ele ter me representado, porque ele pegou a síntese do que eu sou. Eu gostei, né? De representar o Rogério, né? E por ele falar coisas, pra mim ele não ia lembrar mais, porque eu conversei com ele, sabe? Coisa que foi muito importante na minha vida e tá sendo ainda importante na minha vida, né? Só queria ter tomado um gosto de framboesa pra correr entre os canteiros. E esse momento minha chega ainda sou do moço pra dar defesa. A gente tem sempre que lembrar que a família é uma grande aliada que a gente tem. Ela é muito importante, por quê? Porque o paciente, quando chega, que ele faz todas as atividades e retorna para casa, ele retorna para um lugar. E esse lugar é na casa que ele mora, é rodeado dos familiares, da comunidade onde ele vive, né? Então a gente está sempre chamando a família. Temos um grupo de família, não é? E esse grupo de família é um grupo informativo, então fica como se fosse uma reunião de família, daquele usuário. A semana passada ele se queixou de uma coisa meio uma tontura, uma coisa, mas já se recuperou. Nós que funcionamos há um ano no Espaço Azul, passamos diariamente a conviver com uma série de respostas que nos foi dada durante esse período, né? E podemos chegar com clareza à opinião de que nós estamos no caminho certo. Eu já tive a oportunidade de ser tratado em outros hospitais, mas não com a eficácia que aqui o Espaço Azul oferece, tanto psicológico como medicamentoso. Eu me fiquei totalmente despreocupada, né? Ele vinha sozinho, voltava sozinho. Mas eu vinha voluntariamente, sabe? Eu não como se alguém me obrigasse a vir. Não, eu vinha porque realmente eu me sentia bem
vir para cá. Nós do Espaço Azul hoje recebendo vocês, pois nós estamos comemorando o primeiro ano de funcionamento do Espaço Azul. Naqueles casos onde as pessoas já se trataram aqui e que foram encaminhadas aos ambulatórios, nós nos programamos para uma vez por mês receber essas pessoas e poder trocar com ela como é que está a sua vida após o tratamento no Espaço Azul. E o retorno que a gente tem tido é muito satisfatório. A princípio, eu entrei um pouquinho atordoada, né? Por causa da crise mesmo. Mas hoje eu me sinto ótima para qualquer coisa na vida. O doente tem seu lado ainda bom e que precisa ser explorado esse lado bom. É que os psicólogos fazem aqui, né? Ver as coisas boas que o doente tem para aflorar e cultivar isso. Isso é importante. Então essa reunião mesmo é símbolo disso. Oxalá que houvesse, se multiplicasse estabelecimentos como esse no nosso estado. E deveria existir não somente um aqui em Recife, como vários. Estou me sentindo bem, né? Psicologicamente bem. Eu pretendo dar continuidade à minha vida, procurar um emprego, né? Aí depois dar continuidade no estudo. Aí primeiro tem que ter um equilíbrio financeiro. Fernando recebeu alta no dia 1º de julho de 1994. Atualmente no Brasil, como em diversos países, existe uma luta contra o manicômio. Em Pernambuco, no início deste ano, foi aprovada uma lei que cria a substituição gradual dos manicômios por hospitais-dia e atendimentos ambulatoriais. O Espaço Azul é uma das primeiras unidades do Estado que atende às novas exigências da lei.